Boa noite, Pedrinho, e sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. Eu me chamo Rebeca. E eu me chamo Maria Eduarda e nós estamos hoje daqui com um convidado muito especial, o Guilherme. Seja muito bem-vindo ao nosso pod, Pedrinho. Guilherme, por favor, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua trajetória. Muito obrigado pela acolhida aqui no podcast do Pedrinho, né, da Paróquia de São Pedro. Rebeca, Maria Eduarda, a todos vocês que estão nos assistindo, meu cumprimento fraterno, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, sou o Guilherme, tenho 22 anos, sou daqui da Paróquia de São Pedro, mesmo aqui em Teresópolis. Sou seminarista, estou mais ou menos há 5 anos e meio. Esse é meu 6º ano de seminário, né? Aqui no seminário da nossa diocese mesmo, nossa diocese de Petrópolis, seminário Nossa Senhora do Amor Divino, que esse ano completa 75 anos de criação, de fundação. É uma graça, de fato, para a nossa diocese, para a nossa vida de fé aqui como cristãos dessa igreja. E já deixo o meu primeiro pedido aqui, se vocês me permitem. Rezem pelas vocações sacerdotais, rezem pelo nosso seminário e para que Jesus, o Senhor da Messe, continue enviando operários para a sua vinha. Amém. É muito importante essa questão da oração, né? Muito importante que nós possamos rezar um pelos outros, pelas vocações. E além, né, da importância da oração, a gente também tem a importância do testemunho, né? Que é o testemunho que arrasta, que conduz, né? Que muitas vezes faz com que aqueles que estão de fora queiram adentrar a igreja pela ação do Espírito Santo. Guilherme, conta pra gente um pouquinho sobre o seu testemunho, como você entrou na igreja, a gente já se conhece um pouco de longa data, né? Ótimo. Bom, eu não fui batizado quando criança, acho que essa é a primeira coisa bem mais assim, né? Que é bom falar. Eu não fui batizado quando criança, até os meus 14 anos mais ou menos. Eu vivia afastado da igreja, mesmo já tive contato com alguma outra igreja protestante assim, mas nada muito sério, né? Então, na minha adolescência, eu fiz um encontro de adolescentes com Cristo, né? Que é o EAC, vocês conhecem. E ali eu me converti, de fato, naquele encontro. Foi principalmente no sábado, à noite, teve um momento muito especial ali. E, bom, me tocou muito. E a partir daquele momento, eu como que decidi, de fato, a viver uma vida diferente, a viver uma vida entregue a Jesus Cristo, né? Depois eu fiz todo esse caminho até a catequese, né? Que eu recebi, foi com o padre, nós assim, dentro da secretaria, ele nos ensinando e tal, tinha mais um grupinho pequeno. E depois de 6 meses, mais ou menos, eu batizei, fiz primeira comunhão. A partir daquele momento, bom, não saí mais da igreja, né? Graças a Deus. E isso tudo com a graça de Deus, exatamente. Com o auxílio do próximo também, né? Isso é muito importante. As pessoas sempre me incentivando, me ajudando muito aqui dentro da igreja. Rapidamente, né? Só um pequeno resumo. E é muito importante, né, quando a Rebeca fala do testemunho e você comentou sobre o EAC, o Encontro das Adolescentes com Cristo. Inclusive, todos nós somos frutos do EAC, Verdade, né? verdade. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como você servia nesse grupo, atuava, né? O que você fazia, o que chamou sua atenção para entrar nesse grupo. Muito bom, assim. De fato, assim, era engraçado porque eu cheguei no encontro, era um encontro da Igreja Católica, né, obviamente, e eu não sabia rezar uma Ave Maria, assim, né? Então, assim, era uma coisa, todo mundo ficava me olhando, assim, de certa forma, e eu olhando para os outros também, falei, cara, não sei rezar essa oração, não, tem que aprender, né? Mas o que me chamava mais atenção, assim, é que isso me impactou de uma maneira muito forte, assim, que foi o testemunho dos outros, né? O pessoal que trabalhando ali, os jovens, às vezes da minha idade, alguns mais velhos, outros que eu conhecia da escola, assim, conheci aqui do bairro mesmo, trabalhando naquele encontro, servindo assim, e aquilo me chamou muita atenção. Falei, caramba, que coisa engraçada. As pessoas, às vezes, que, na maioria das vezes, né, gostam das mesmas coisas que eu, vivem no mesmo contexto que eu, e estão trabalhando no encontro, servindo a Deus para ajudar outros jovens a estarem ali, né? A estarem ali caminhando. Aquilo me impactou muito e eu fiquei assim muito comovido de certa forma, assim, impressionado com isso. Falei, cara, eu acho que isso é para mim. Acho que eu quero ser assim também. Acho que eu quero ajudar as outras pessoas nesse sentido. Então, o testemunho das pessoas me ajudou muito, de fato. Hoje, né, infelizmente,
a maioria, né, não caminha mais na igreja, é uma tristeza realmente, mas naquela época, assim, isso me chamou muita atenção. E eu queria, assim, de fato, eu queria ajudar em tudo que eu podia, né? Ajudar em tudo, assim. Eu tava, a partir daquele momento mesmo, assim, depois do encontro, sabendo que tinha alguma coisa na igreja, eu vinha na missa para conhecer melhor as coisas, procurava formações e tal, enfim, e tudo muito sendo auxiliado, tendo os auxílios, né, desse pessoal. É mais ou menos isso, né? É a importância dessa vida em comunidade, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas desistem de caminhar na igreja porque falam assim, ah, ciclano, fulano não vou mais. Ou dou contra-testemunho, né? Guilherme aqui pra gente, por exemplo, é um fruto disso que não é pra ir na onda dos outros, né? A gente precisa verdadeiramente decidir por Cristo. Guilherme, conta pra gente um pouquinho como foi esse processo quando você decidiu a Igreja Católica, decidiu por Jesus Cristo, como foi a reação dos seus familiares, dos seus amigos? Sim. Bom, assim, a reação da minha família, né, eles não eram católicos. Quando eu decidi fazer o encontro, até foi engraçado que minha mãe que me forçou, porque o primo dela, que é muito católico, falava que era muito bom, né? E tal encontro, ela meio que viu que eu tava meio doidinho, assim, né? Na vida, aí ela falou, não, vai fazer esse encontro sim, já tá pago pra você, arrumou minha mala, enfim. Aí eu fui quase que obrigado pela minha mãe, né? E lá, de fato, houve a transformação, sim, na minha vida, né? Me encontrei com Deus, como acabei de falar para vocês. Só que aí, quando eu voltei e decidi, de fato, ali um tempo depois, eu lembro até um dia, assim, no sofá da minha casa, minha tia me perguntou, o que que você é, então, agora? Depois de eu ter feito encontro, depois de um, dois, 3 meses, assim, caminhando, eu falei, eu acho que eu sou católico. E assim, e aquilo, por incrível que pareça, eu tive uma certeza muito grande ali, no meu coração mesmo, né? De falar, caramba, eu sou católico. Bom, eu não entendi direito, né? Não sabia muito, mas eu tinha decidido isso. E foi uma decisão muito séria na minha vida. Isso impactou muito a minha família, né? O meu pai, ele não esperava isso, né? Uma conversão assim do nada. Então ele falava que... Ele dizia um pouco, igreja, ia perder tempo, essas coisas todas. Hoje, graças a Deus, ele não pensa tanto assim mais. E também a minha mãe não era convertida. E a minha irmã, que é 10 anos mais nova do que eu, também não era batizada, né? E a primeira coisa que eu quis quando eu me converti foi buscar o batismo, né? É óbvio. E eu desejava isso muito para minha família, né? Então sempre teve aquela crisezinha assim dentro de casa, né? Por que Guilherme está indo tanto na igreja? Por que ele só quer ficar lá? Por que ele está fazendo tanta coisa? Enfim, eu acho que acredito que seja algo muito comum, né? Mas continuei caminhando e houveram muitos frutos, graças a Deus. Até um caso assim, contar um caso engraçado, eu acho engraçado, né? Um dia eu estava aqui na igreja, eu estava aqui, participei da missa e depois o senhor Mariano, que é um senhor muito tradicional aqui da nossa igreja, um homem muito santo, ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te entregar, para você de presente, que eu acredito que vai te acompanhar na sua caminhada aí. Aí eu cheguei aqui, na antiga salinha aqui, que era da apostolado da oração, aí ele tirou uma imagem de Nossa Senhora das Graças, falou, essa imagem aqui é para você, uma imagem mais ou menos grande, assim, igual aquela Nossa Senhora de Fátima ali, essa imagem aqui é para você. Eu falei, caramba, que legal, uma imagem de Nossa Senhora. Aí eu amarrei ela no casaco, coloquei na mochila, aí subi pra casa. Aí cheguei lá e falei, mãe, olha o que eu ganhei. Só que minha mãe ainda não era convertida, nada disso, né? Aí ela, o quê? Aí quando eu tirei a imagem, ela, imagem aqui não. Aí eu falei, não, mãe, ela vai ficar aqui sim, no meu quarto, vou deixar ela ali, pode ficar tranquilo. Aí, enfim, hoje ela tá no altar lá de casa, né, no altar principal lá, tá essa imagem. E a minha mãe reza todos os dias diante dessa imagem, né, pedindo a Nossa Senhora as graças pra vida dela, pra mim, pra minha irmã, enfim. É muito bonito ver isso, né? Que a ação do Espírito Santo na sua vida deu frutos na sua família, né? Porque a gente vê eles aqui na igreja, rezando, sua irmã também servindo no Ajudando, altar. né, Terezinha aqui. E é igualzinho. Tu olha ligadinho no altar, tu lembra de Guilherme. Muito igual. Até o jeito de sorrir é igual. Eu sou muito parecido, mesmo. Então, E continuando falando sobre o grupo jovem, né? Claro. Sua entrada no seminário, como que você acha que esse grupo jovem, assim, ele impactou a sua decisão de entrar pro seminário? Quando eu entrei pra igreja, né, obviamente, eu entrei também pro grupo jovem, né, da paróquia que tinha na época. E ali eu encontrei uma família.
verdadeiramente, sim. Foi uma família que eu encontrei. A gente vinha para missa, depois tinha um grupo jovem, depois a gente ia comer, né? Aí aqui pelo bairro, assim. Enfim, coisas que eu nunca tive, de fato, assim, na minha vida, eu comecei a experimentar dentro da igreja. E isso foi fundamental, assim, para esse pessoal que eu quero ao meu lado, que eu quero na minha vida, né? Que buscam as mesmas coisas que eu. Enfim, então o grupo, eu posso dizer que ele foi fundamental, assim, até também para o discernimento vocacional, né? É, Enfim, o grupo também me abriu para outros grupos da paróquia, né? As meninas sabem, a gente até fundou um grupo de intercessão jovem, né? Aqui, com a ajuda de outras intercessoras mais cascudas aí, que a gente fazia um auxílio exatamente nos encontros, né? Então, também para o grupo de coroinhas, né? Eu cheguei a ajudar um tempo, como coroinha ficava ali auxiliando o padre. Também grupo de música, né? Que eu também de fato não tenho muito dom para isso. Só que eu ia lá, né, para ajudar e tal. Enfim, me abriram o grupo jovem me abriu para outros grupos também, né? Enfim, aqui de fato dentro da igreja eu encontrei uma família. E isso foi extremamente importante para o processo vocacional, né? Para estar onde estou. É muito legal. Às vezes a gente aqui na juventude, até mesmo pessoas que ainda não vivem mais sua juventude de idade, né? Ainda ficam muito confusas acerca da sua vocação. Como você pode dizer que a paróquia impactou nesse seu processo vocacional, na sua conversão? Quando foi esse start, assim, caraca, eu tô sentindo um chamado mesmo. Bom, assim, o processo vocacional, ele se dá diante do chamado de Deus, né? Deus, ele te chama, todos nós temos um chamado, né? Nosso primeiro chamado, que é a vocação universal à santidade. Nós somos chamados a sermos santos. Isso é fundamental e deve ser o primeiro lugar na nossa vida em todo instante. Só que ele te chama, né, assim, para ser santo em algumas vocações específicas, né? E você escuta esse chamado, você entende, você percebe esse certo incômodo bom, né, no bom sentido da palavra, esse incômodo de Deus dentro de você quando você de fato vai se aproximando dele. Você se aproximando dele, você percebe que eu preciso ser santo, Deus me pede isso, está em jogo aqui a minha vida, a felicidade, a minha felicidade, e eu preciso corresponder a isso. Só que ele te chama também. Como você vai corresponder a esse chamado? Bom, eu entendi, né, durante esse processo, que o modo como é que eu seja santo é também auxiliando os outros, né, servindo ao próximo na vocação sacerdotal. E a paróquia ela foi muito importante para mim em relação a isso. Porque de fato foi aqui, nas missas, né, que eu procurava sempre participar todos os dias. Foi nesse caminho de perseverança, de contato com Deus, de me aproximar mesmo mais de Deus, que eu comecei a ficar como que incomodado. Falei, caramba, Deus está pedindo mais alguma coisa, mas o que é isso? Padre, eu pensava na época, né? Acho que padre é sem chance, não sei se o pessoal aqui da igreja até comenta, né? Olha, você não tinha cara de padre, a gente nunca achou isso de você, né? Enfim, só que exatamente isso. Então, principalmente o contato com o povo e também o contato com os padres, né? Que passaram por aqui, que deram testemunho da vocação, especialmente o Padre Hernandes, né? O nosso pároco aqui. Ele também ajudou muito no processo de conversão da minha família, né? Ele batizou a minha irmã. Ele acolheu de novo a minha mãe dentro da igreja, né? Ele auxilia até hoje meu pai para vir, né? Para as missas e tal, para ajudar nesse processo de conversão do meu pai também. O Padre Hernandes, então, ele foi muito fundamental, vendo o carinho que ele tem como pastor, né? O povo de Deus, a sua dedicação e a sua fidelidade à vocação, né? Então foi tudo isso, né? E também tem muitas outras coisas, mas tudo isso, bem resumido, foi o que me ajudaram a discernir para eu ir para o seminário, né? Isso. O chamado, né, essa vocação que São José Maria Escrivá fala, né, na circunstância do nosso dia, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é um chamado fácil, né, esse chamado à santidade. E acho que a gente gostaria de saber, assim, quais práticas espirituais, né, assim, qual o seu plano de vida, o que você indicaria, assim, para os jovens? Ok.
Pergunta muito séria essa, né? Mas olha, nós precisamos de fato sermos apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus assim e ver que a nossa felicidade, que muitas vezes buscamos em outras coisas, né, em outros locais do mundo, assim, em outros locais da nossa vida, nós precisamos entender, e isso precisa ser assumido com muita seriedade na nossa vida, que onde eu serei feliz, onde de fato a minha vida fará sentido, é na presença de Deus, é com Jesus Cristo, né? E, bom, todo dia a gente tem que ter um tempo, né, dedicado a Deus na oração. O plano de vida, né, que vocês comentaram aí, é, é um esquema, né, da nossa vida todo dia e é ali onde você separa, né? Você se esforça e separa um tempo. Não, esse tempo aqui eu vou dedicar para Deus, né? Ao acordar de tarde, ali caindo à tarde, quando anoitecer, antes de dormir, dedicarei esses tempos a Deus num momento de 10, 15 minutos, né, com as Sagradas Escrituras, rezando o Santo Terço. Nós, seminaristas, né, também os padres, né, os padres eles prometem isso no dia da ordenação, mas nós desde já procuramos fazer isso, né, nós rezamos a liturgia das horas, que está disponibilizada na internet aí, né, todo lugar tem aplicativo disso, enfim. Onde você separa momentos ali do dia para você rezar, fazer oração, que é uma oração comum da igreja, né? Então tem o hino, tem a salmodia, né? São compostos de salmos, tem uma leitura, as preces, enfim. É aquele momento, né, onde você para estar com Deus, né? E Jesus ele pede isso, né? Jesus, as Sagradas Escrituras, Nosso Senhor até fala também, rezai sem cessar, né? Vigiai a todo tempo, estar em oração a todo tempo. No fundo, não é que você precisa ficar o tempo inteiro dentro da igreja, né? Nada disso, mas você separando esses pequenos momentos durante o seu dia que dão exatamente a tônica, né? Eles vão dar o sentido para as suas tarefas diárias, para o que você precisa fazer. Onde você se colocando em oração naquele momento, você vai estar consagrando aquele horário a Deus, mas também consagrando todo o teu dia as tuas obras durante todo o decorrer ali do teu dia. É mais ou menos isso, né? E sempre, sempre, como fundamental a Santa Missa, né? Claro que essa vida de tão corrida não dá para participar da missa todos os dias, né? Mas a missa como principal, né? Esse amor a Jesus Eucarístico, esse amor à Santa Missa. Necessitão Santo, qual eu, de fato, sou devoto dele, São José Maria Escrivá, ele dizia que uma das características do apóstolo moderno é ele ser apaixonado pela Santa Missa, né? Então, assim, de fato, é isso. Isso demanda esforço, né? Obviamente, não é fácil, não é agradável. Às vezes, nós, todos os dias ali rezando naquele horário e tal, vai ter dia que vai ser mais difícil, tem dia que vai ser mais tranquilo, mas a nossa fidelidade é provada ali no cotidiano, né? É ali, onde você será fiel, de fato, a Jesus. Isso é muito legal. Nossa voz tá meio assim por causa do PHM, né? Que a gente voltou. Eu tô gripado também. Então. E eu cito isso porque lá no PHN a gente viu tantos jovens rezando, né? Acho que uma da parte foi na quinta-feira, né? No primeiro dia não tinha tantas pessoas assim, mas pra mim foi tão marcante, foi toda aquela juventude rezando a oração que São Miguel Arcanjo ensina as crianças, os pastorinhos em Fátima, né? Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E tão bonito, sabe, aquele povo todo em uma oração, sabe, em reparação a essas injúrias que nós cometemos também ao Sagrado Coração de Jesus, né? Não só aquelas pessoas que ainda não creem. E o que você pode dizer, assim, né? Dessa fidelidade, dessa importância, dessa unidade com Jesus Eucarístico no dia a dia, para esses jovens que estão começando e esses jovens também, adultos que estão há mais tempo na igreja e que às vezes só vivem desse fogo, sabe? De retiro, só vivem de Pentecostes, mas não vivem também essa serenidade do ordinário. Olha, as decisões, assim, até que eu percebo na vida das outras pessoas, né? Decisões que foram fundamentais para as pessoas, assim, que tiveram um impacto muito grande no futuro, né? São as decisões que os jovens tomam, né? Quando se é jovem, tomando uma decisão de fato de estar com Jesus, de se consagrar a Ele mesmo, de não sair mais da presença dele, são decisões que terão impactos assim muito profundos no futuro.
assim, então se decidem. Um monte de santo fala isso, né? Que os santos, se os jovens, né? Sim, se souberem o poder que têm interiormente, né? Eles atirariam fogo na terra. Assim, então é isso. Nós, jovens, né? Precisamos de fato queimar a terra, mas com o amor de Jesus. E isso você se decidindo nesse momento a fazer isso, isso de fato é o que vai manter a tua vida, essa tua vida, esse caminho mesmo que você vai traçar, que não é fácil, muitos obstáculos, né? Mas que vai fazer sentido de fato. A nossa vida, ela é marcada por constantes altos e baixos, né? Só que precisa ter uma coisa que se mantém ali e é naquilo que nós estamos agarrados. Uma coisa que se mantém sempre ali, serena e constante, que é a nossa fé, que é a nossa fidelidade a Deus. E ela se dá, não tem outro jeito, ela se dá no dia a dia, né? No dia a dia. Você sempre procurando ser melhor. Isso não é garantia que você não vai errar mais, que você não vai ficar bom de um dia para o outro, né? Mas você tomando essa decisão, que repito, terá um impacto muito profundo no futuro, você tomando essa decisão hoje de ser fiel a Deus, isso é quase que a garantia da tua felicidade. Quase a garantia da tua felicidade. Então, assim, o que eu posso dizer para os jovens, assim, que eu também sou jovem, né? Então, eu também é que seja fiel, seja fiel. Mesmo às vezes com tantas dores, tantas dificuldades, seja fiel, né? Procurem de fato amar a Jesus Cristo de verdade. A gente tá quase uma escadinha de idade aqui. É quase isso. Verdade. E na verdade a vocação é isso também, né? Tem muito a ver com a nossa felicidade. É claro que a felicidade ela não exclui o sofrimento, né? Não é isso. E aí, tem algum momento específico que você lembra que você foi muito feliz assim, uma história? Alguma coisa? Essa pergunta não estava no fim. Assim, olha, eu fui muito feliz. De fato, foi um dia muito feliz na minha vida. Hoje eu percebo, né? Muito, muito mais clareza, assim. O dia do meu batismo, né? Do meu batizado. Então foi um dia muito feliz, assim. Hoje eu percebo que a graça que aconteceu naquele dia supera tudo, né? Assim, a maior graça que Deus me deu é de ser filho dele. Então, hoje eu percebo que foi um dia muito feliz. Mas teve um outro, assim, é muito simples, né? Nada de extraordinário, não. Foi numa missa de Corpus Christi, no seminário, lá dentro do seminário, onde eu pude, assim, de fato, vivê-la muito bem e prestando atenção em toda aquela liturgia, né? Toda aquela liturgia eucarística com textos lindos, assim, eu percebi como que aquilo que Jesus Cristo fala, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, como aquilo está presente, como aquilo é tão real na Eucaristia, né? E aquele dia foi um dia muito feliz para mim. Assim, foi um dia assim que eu mantenho de fato gravado no meu coração, assim. Foi muito simples, né? Foi só prestar atenção naquilo que se cantava, naquilo que nós estávamos rezando, mas de fato foi uma alegria, assim, sobrenatural. E até foi um incentivo, né? Vocacional, assim também naquela missa, né? Assim, tem muitos outros momentos de alegria, né? Assim, a minha entrada no seminário, né? Foi um dia super feliz para mim também. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu vi a minha família toda chorando, né? Aquilo me emocionou também, mas eu estava muito feliz, né? Eu falei, nossa, eu me sinto aqui, eu percebo que eu estou fazendo a vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus é a nossa alegria, né? Precisa ser a nossa alegria como cristãos. A vontade de Deus é a nossa felicidade, precisa ser. Com certeza. Já que a gente entrou nesse assunto vocacional, seminário, conta pra gente um pouquinho como foi essa escolha da vocação. Claro que você ainda está em discernimento, né? Que ainda não é sacerdote. Exatamente. Mas como é que isso se dá no dia a dia? Bom, você acabou de falar, né? Estar no seminário não é garantia
de que vai ser padre, né? Nós estamos lá exatamente para discernir a nossa vocação. No começo eu falei que a gente faz um período de discernimento vocacional antes de entrar para o seminário, né? Quando a gente entra, a gente também está no discernimento, né? A gente ainda está pensando sobre a vocação, só que tem momentos ali dentro da nossa vida de seminário que a gente precisa dar respostas mais concretas, né? Precisamos falar de fato, eu percebo que Deus está me chamando para isso, eu quero de fato, quero corresponder a essa vocação que, bom, percebo que Ele está me chamando, né? Isso, a vida de seminário, ela é, assim, uma vida de estudos, de oração, de comunidade, né? É uma vida fraterna mesmo. E lá somos chamados a nos prepararmos durante, basicamente, né, assim, 8 anos, mais ou menos, podendo ser mais, para nos formarmos, para ir nos moldando a Jesus Cristo, né? Exatamente isso. Então, o fundamental lá mesmo é a vida de oração, a vida de estudos e a vida comunitária. Né? Esses são, bom, as bases ali da formação. Bom, eu estou discernindo, né? Exatamente. Então, eu estou no 2º ano de teologia, né? Estou num período já um pouco, assim, né? Perto, né? Da ordenação que a gente fala, né? Então, assim, é sempre, como a gente já conversou bastante aqui, uma resposta cotidiana, né? No dia a dia ali, convivendo, rezando, estudando. E também, mas sempre precisamos manter não essa certeza, porque não é certo que eu fosse padre, né? Mas essa certeza confiante que ali, naquele momento, no momento de seminário, nesse caminho ali, eu estou fazendo a vontade de Deus, né? É isso que, de fato, assim, bem, de maneira muito particular, que me mantém no seminário, né? Eu percebo que aqui, dentro do seminário, eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Também percebo isso nos irmãos ali, né, do seminário, essa certeza, eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus, ele deseja, é a vontade dele que eu esteja aqui, né? Então é isso que vai guiando a nossa vida. Ainda é um processo longo, né? Mesmo parecendo que passa rápido, mas é um processo longo, onde a gente vai amadurecendo, amadurecendo de vida mesmo, né? Psicologicamente, afetivamente, principalmente espiritualmente. Que conselho você daria para alguém que tá pensando assim, entrar no seminário, mas não tem coragem, por exemplo? Medo sempre tem, né? Assim, às vezes medo da família, enfim, não aceitar muito bem, medo de perder amizades, enfim, de estar saindo da sua casa ali mesmo, né? Que você já está tão acostumado. E no meu outro lugar, isso é muito normal, né? Muito normal mesmo. Isso é facilmente vencido, assim. Você uma hora consegue só tomar a decisão. Só que assim, que foi muito importante para mim, né? Eu digo, sem sombra de dúvidas, também eu vejo em outros padres até, né? Em outros seminaristas, é a vida que eles tinham, assim, de oração, né? Rezavam mesmo, e a vida de comunhão aqui na paróquia, né? É muito importante isso, ou na sua comunidade, enfim, se conviver bem com as pessoas ali e rezar, né? E repetindo, né? Sendo a Santa Missa a tua preferida, vamos dizer assim, né? A preferida do teu dia, a Santa Missa, a coisa que você espera de fato participar ali, estar em união com Jesus Eucarístico. Isso precisa ser, isso é fundamental, né? Na vida assim, até de um pré-vocacionado, até daquele que está ali decidindo a entrar no seminário. Então é isso. Conviva bem com a tua família, com os teus amigos, com a tua paróquia. Ajude no que puder ajudar, deixe a sua vida mesmo a serviço, assim, e reze muito, reze muito. Esteja em união, de fato, com Jesus e ame muito a Santa Missa. Participe, se possível, né, cotidianamente, assim você vai percebendo, de fato, o chamado de Deus. E ele vai, como posso dizer, esclarecendo, assim, mais dentro de você, né? Às vezes, quando a gente recebe o chamado, a gente está muito confuso ainda, né? Tem muitas coisas ainda para tirar ali do caminho. E é assim que você vai tirando, né? Na sua vida normal, mas vivendo ela cristamente. E, de fato, nessa perseverança com Jesus, nessa união com Jesus,
onde você vai ver, será que ele me chama, vocação? Será que eu preciso dar um passo para discernir se a minha vocação é sacerdotal? Ele está me chamando para isso? E você dá o passo. Precisa ter coragem também, né? Claro. Isso para todas as vocações, exatamente, gente. exatamente. Mas é necessário. Vai ser a sua... Muita gente fala, né? Muitos santos falam, né? Vocação acertada, vida feliz. Eu estou discernindo a minha, né? Mas eu estou muito feliz discernindo. Acredito também seja a resposta de Deus nesse processo. E, bom, a gente vê nos santos, nos padres, né? O que a gente convive, isso é muito verdade. Porque o plano de Deus é perfeito perante os nossos olhos, né? Exatamente. Como sua família, seus amigos reagiram quando você disse que ia entrar no seminário? Sim, chegou no grupo jovem e falou, gente, tô indo pro seminário. Assim, eu lembro aqui do grupo jovem, assim, que eu participava, muitos ficaram muito felizes, assim. Eles não acreditaram de começo, né? Nem eu estava acreditando muito, na verdade. Só que foi muito importante a presença deles aqui. Muita gente me apoiou, né? Muita gente procurou me ajudar, assim. Isso foi muito bom de fato. E também a minha família, assim, a minha mãe, ela já estava caminhando dentro da igreja, né? Então, para ela ficou feliz, assim, eu lembro. Ela ficou um pouco temerosa, né? Assim, meu filho está saindo de casa, né? Com 17 anos, assim. E meu pai, eu lembro que meu pai ele ficou um pouco assim, né? Meio, caramba, e agora? Como é que vai ser? De fato, todo pai, eu acho que pensa isso um pouco, né? Ele pensava em outras coisas para mim, né? Como é que seria a minha vida, enfim. E ali foi uma mudança muito Extrema, né? extrema, exatamente, muito concreta ali, enfim. Então, mas hoje todos me apoiam, graças a Deus. Mas na época foi um pouco difícil ali mesmo, né? Eu lembro que, como eu era menor de idade, para entrar para o seminário, precisava da carta assinada pelos responsáveis, né? Pelos meus pais. A minha mãe já tinha assinado, só que o meu pai só foi assinar na manhã, antes da missa de envio aqui da paróquia, né? No dia que eu entrei para o seminário foi quando meu pai assinou a carta para eu poder entrar. Então, assim, mas hoje estamos caminhando aí. Rezem por ele, né? Vocês também rezem por ele. Só que agora ele está muito mais tranquilo em relação a isso, né? E mais maduro também. Eu também, enfim. É isso. No PHM, o padre Paulo Ricardo falava sobre o jovem não ter mais esse espírito sonhador, não sonhar mais. Porque se prendeu muito aos vícios das telas, enfim. Sim. Depois assisti uma palestra dele, foi muito boa. E sobre essa questão do sonhar, você já se imaginou se realmente se Deus permitir chegar a se tornar padre, né? Já se imaginou assim, celebrando aqui, Claro, atendendo faz todo confissões? dia. Faz todo dia. Isso é bom, né? São esses pensamentos, né? Que a gente, de fato, leva lá para frente, né? Pô, quando eu for padre eu vou fazer isso, né? Eu vou celebrar assim, mas isso não é nada muito certo, né? Exatamente, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas isso é muito comum ao mesmo tempo, né? E muito normal. E é bom que, acredito, né? É bom que tenhamos isso como vocacionado, né? Um dia eu sonho, principalmente quando estou de férias aqui, sempre sonho ali participando da missa, eu celebrando ali um dia, né? Ali, enfim, isso enche o nosso coração de alegria, realmente. Pensar que se Deus quiser, um dia eu vou estar fazendo o que eu estou me preparando há tanto tempo para isso, isso tem que encher nosso coração de felicidade. E a nossa felicidade, acredito nisso, né? Quando for padre, quando formos padres, será essa também, né? De celebrar os sacramentos, de atender confissão, celebrar a missa, enfim. Mas isso desde já enche também, né? Nosso coração de felicidade, sabendo que um dia eu estarei fazendo isso, né? Se assim Deus quiser. Você já viu aqueles vídeos assim? Ai, o que o Guilherme, lá com 12, 13 anos, 14, quando tava entrando na igreja, diria pro Guilherme de hoje, que tá há quase 6 anos no seminário. Tá, já vi esse vídeo. Sei lá, eu falaria para aquele garoto lá atrás, olha, persevera, continue nesse caminho, vai haver desafios, não tenha dúvida disso. Você não é perfeito até hoje. Você vai ter que melhorar muita coisa, tem um trabalho muito árduo pela frente, mas persevera.
porque vale muito a pena. Vale muito a pena. A vida entregue a Jesus, ela vale a vida mesmo, né? Vale muito a pena. Nossa felicidade, ela precisa estar nisso. Em fazer a vontade de Deus. Repito, mais uma vez, né? Mais uma vez eu repito isso. A nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus também requer obediência, né? Disciplina. Com certeza. E a gente vê muito hoje, não só nos jovens, mas nos idosos, adultos, crianças, muitas vezes essa desobediência para com a igreja, esse não crer nas doutrinas da igreja. Como você diz hoje, assim, como você vê a relação entre a igreja e os jovens hoje em dia? Assim, a igreja, ela tem mais tempo de vida do que a gente, É, né? Ela é infinitamente mais sábia do que a gente. com certeza. E ela é mãe e mestra. Então, assim, tem que confiar na igreja. Tem que confiar na igreja. No que ela ensina, no que tem já tantas coisas escritas já, da doutrina, do magistério, enfim. E o jovem ele precisa se debruçar sobre isso, de fato, e amar. Amar a igreja também. A igreja, ela sabe guiar os jovens. Ela sabe o que o jovem precisa. Então, há necessidade também de uma confiança, né? E, de fato, nós somos assim, né? Nós, às vezes, queremos... eu sei o que é bom. Eu sei o que é bom para mim, né? Com esse jeito soberbo. De ser que é comum, acho que a todas as pessoas, na verdade. Só que a gente precisa abaixar a crista mesmo, falar não. Mas eu tenho uma mãe, uma mestra, que há quase 2000 anos já ensina a sã doutrina e me ensina como amar Jesus Cristo, como fazer a vontade dele. Bom, isso aqui é bem maior do que o que eu penso, do que eu acho, né? E, de fato, confiar e ser humilde nesse sentido de sempre estar com esse espírito de aprendizado mesmo, né? A igreja sempre tem o que me dá, ela sempre sabe o que é melhor para mim. E assim a gente se debruça sobre os escritos dos santos, sobre os escritos da igreja e estuda de fato e se apaixona cada dia mais por ela. E bom, olha, um conselho a vocês, leiam o catecismo da igreja, né? Leiam as Sagradas Escrituras, mas também leiam o catecismo. Ali tem tudo, assim. E ali ele vai te ensinar a ser católico, verdadeiramente. Até hoje nos ensina, né? Ensina, com certeza. Você falou de mãe, né? E eu lembrei que você falou que lá no comecinho, né? Quando você fez do IAC, foi o momento do sábado à noite. O momento Maria. O momento Olha o Maria. spoiler. Nós gostaríamos de saber também como foi, assim, a relação com Maria, né? Durante todo esse amadurecimento, não só como pessoa, assim, né? Porque Guilherme com 13 anos, Guilherme com 22 anos, né? Totalmente diferente. Mas esse amadurecimento espiritual, né? Como Nossa Senhora te ajudou? Como você se agarrou a Nossa Senhora? É uma boa pergunta, assim. Não dá A presença de Nossa Senhora, né? Ela foi fundamental, sem sombra de dúvida, no meu processo de conversão, mas também no meu perseverar dentro da igreja, né? Desde o comecinho ali eu já tinha sabido um pouco, né, sobre o que era a consagração à Nossa Senhora, o que é a devoção à Nossa Senhora. Isso me chamou muita atenção no começo ali. E bom, eu fui também me debruçando assim, não somente lendo coisas sobre isso, não escutando palestras sobre isso, mas finalmente rezando a Nossa Senhora ali com a presença dela. E bom, assim, quando eu pedi intercessão dela e coisas aconteciam assim, né? De fato, acredito que todos nós temos muitos testemunhos assim para dar em relação à presença materna de Nossa Senhora na nossa vida. Eu fui me apaixonando de fato assim por Nossa Senhora e bom, eu tô aqui hoje, né? Também assim, até dentro do seminário eu já pedi milagres a Nossa Senhora, né? Temos uma imagem de Nossa Senhora do Amor Divino, que é uma imagem assim que ela está carregando a pomba do Espírito Santo, né? E assim, já pedi algumas graças para ela e de fato acontecia assim. Então a presença dela é muito marcante assim. Eu não imagino nenhum minuto na minha vida, né? Assim, sem a presença dela, sem esse carinho, né? Sem esse olhar materno que ela tem sobre cada um de nós, assim.
E ela zela, isso é verdade, né? Ela zela muito pelas vocações sacerdotais, né? Então, bom, mais ou menos isso, assim. A presença dele é fundamental na minha vida. É Na agora vida da um minha assunto que família. todo mundo gosta, santo de devoção. Vai ser santo de devoção. Explica também pra quem ainda não entende o que é um santo de devoção, né? Tem gente que nunca não sabe que tem e tem. É verdade. Assim, a primeira pergunta, né? É quais são os meus santos de devoção? Assim, são bastante, eu diria, mas tem dois ali que eu sou mais íntimo, vamos dizer assim, eu sou mais amigo, assim. Que é São José Maria Escrivá, é um santo que eu tenho muita devoção, e também Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Até as relíquias dela, daqui a pouco vão chegar aqui na nossa diocese, né? Então é um momento de muitas graças que vai acontecer aqui, também passará no nosso seminário, enfim. Então, a devoção aos santos não é nada mais do que você ver um exemplo de como viver a sua vida cristã naquele santo. Nenhum santo é igual ao outro, né? Mas tem uma coisa comum a todos eles, que é o amor que eles têm, um amor exagerado, um amor grandíssimo, assim, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o principal que nós temos que imitar na vida dos santos, né? Só que quando a gente vira devoto de um santo, é que a vida daquele santo me leva a querer viver mais para Deus. Me leva a querer fazer a vontade de Deus e assim você faz, imitando aquele santo, aprendendo os desafios que ele teve, com os sofrimentos que ele teve, que às vezes são sofrimentos da nossa vida, né? Assim que a gente passa e a gente não percebe que aquilo ali pode ser ocasião de tirar uma graça daquilo, né? Daquele momento. Os santos nos ensinam isso, né? Então, mas de fato, para você ser devoto de um santo, você tem que conhecer a vida dele, né? Ler sobre ele, estudar sobre ele e tê-lo como amigo mesmo, como uma pessoa que não está longe, ela está perto, porque a graça do Espírito Santo faz isso, né? Deixa aqueles que estão no céu perto de nós, que também é um auxílio na nossa caminhada até lá. Muito bem. Tá acabando? A gente pode ver também como um exemplo para cada um de nós São Pedro, né? Certeza. Clássico, Também nosso sou devoto de São Pedrinho. Pedro. Nem falou de Pedrinho. Ele vai não vai deixar você entrar no céu. Também sou Brincadeira, devoto de Pedrinho, com certeza. São Pedro. São Pedro é um exemplo para todo cristão, né? São Pedro, uma hora ele fala assim, eu vou dar a minha vida por ti, e na outra ele nega, né? Na outra ele não quer, assim, testemunhar, né? Que ele era discípulo de Jesus, enfim. São Pedro, ele é um exemplo para nós. Mas também São Pedro é um exemplo isso que tem de principal, acho, na vida de São Pedro. Ele nos dá esperança, né? Olha, São Pedro, cabeça dura, às vezes teimoso, mas alguém de fato comprometido com Jesus, né? De fato que mesmo não podendo dar todo o amor que ele queria dar, mas ele falou, mas mesmo assim, falou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que em algum momento São Pedro ia ter que dar a vida por ele, e deu. Isso não é diferente da nossa. Talvez nosso dar a vida por Jesus não seja um martírio, né? Mas às vezes esse nosso sofrimento diário, que vamos entregando a Ele, mas nunca abandonando. E mesmo se abandonarmos um momento, vamos correndo pedir perdão a Ele. Como São Pedro nos ensina. São Pedro é uma escola para ser cristão, de fato. São Pedro ele nos ensina muito. Graças a Deus. Temos esse santo, padroeiro da nossa paróquia aqui, que nos dá esse exemplo tão bonito dessa vida, mesmo com quedas, mas essa vida entregue, essa vida doada a Jesus e totalmente uma vida que ama de fato a Deus. Acho que a vida dos santos, né, e essa amizade, essa intimidade que nós vamos criando, conhecendo e com a vida de oração nos diz muito isso também, né? Se eles podem, né, se eles conseguiram, eu também posso, né? Sim. É esse chamado que ecoa o tempo todo no nosso coração, né? Esse convite, olha, você pode, é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus, né? Exatamente. Nessa circunstância que você está hoje. Então, nós encerramos por aqui. Sim, e você pode levar para essa mensagem para sua casa, nesse nosso lema do podcast, que é ligado na terra, sintonizado no céu. Porque é aqui que vivemos,
é aqui que passaremos a nossa vida, mas com a esperança da eternidade, né? Com a esperança do céu. Independente da sua vocação, seja religiosa, matrimônio, sacerdote, nosso primeiro chamado é a santidade. Então, que possamos viver assim, né? Sempre em sintonia com o céu, sempre escolhendo a Cristo sobre todas as coisas. Muito obrigada, Guilherme. Olha, eu que agradeço a vocês também por essa iniciativa, né, que vocês tiveram junto com o padre. Obrigado pelo convite, né, uma alegria, precisando em outras oportunidades. Mas é isso, exatamente isso, né, como você falou, a nossa esperança ela está em Cristo, e a nossa felicidade também. Então, que a nossa vida seja de fato entregue a Ele, que assim teremos a certeza da felicidade. Fazer a vontade de Deus é a certeza da nossa felicidade. Rezo por vocês, rezo também por vocês, continuem rezando por mim, rezem pelo seminário, rezem pelas vocações sacerdotais, rezem pelos sacerdotes, continue, persevere. Muito obrigado. Agradecer também ao Gui que tá atrás das câmeras. Ali quietinho, resolvendo tudo. A Sara também, né, que tá ali cronometrando. E finalizar com isso, né, que quando nós vivemos a nossa vocação, vivemos essa felicidade escondidas em Cristo, nós adiantamos um pouquinho daquilo que nós viveremos um dia no céu. E isso é muito bonito, né? Como diz lá no PHN, é lindo ser católica. Muito obrigada, gente. Obrigado. Até a próxima.